Gremlins, o clássico dos anos 80, marcou a cultura pop com uma mistura única de humor, terror e fantasia. Esse ícone cultural trouxe criaturas memoráveis e inspirou gerações de fãs pelo mundo todo. Descubra agora curiosidades incríveis dos bastidores, segredos de produção e o impacto cultural de Gremlins. Eu preveni seus pestinhas! O filme. No dia de Natal, o inventor presenteia o filho com um bichinho de estimação bastante fora do comum, uma criatura fofinha chamada de Mogwai, ou demônio em cantonês. Rebatizado pela nova família como Gizmo, a criatura é bem brincalhona e dócil, mas tem algumas regras que precisam ser cumpridas para que as coisas não saiam dos trilhos. O Mogwai não pode ser exposto à luz do sol nem à água e não poderia ser alimentado depois da meia-noite. Super fofinho e simpático, Gizmo conquista o coração de todos, mas acidentalmente uma das regras é quebrada e a criatura é molhada, gerando vários outros Mogwais, que mais tarde se transformam nos perigosos e bagunceiros Gremlins. Gremlins é um filme, de certa forma, natalino, onde a história contrasta o clima geralmente mais familiar e alegre com um tom mais satírico e com um humor negro bem apurado. Contando com uma história cativante, o filme é, sem dúvida, um entretenimento para toda a família. Os efeitos especiais feitos ali na raça mesmo, sem o CGI que domina quase 100% das obras atuais, ainda chama a atenção pela qualidade. O elenco é um caso à parte, onde a escolha dos atores foi primordial para que a história fluísse da melhor forma. É, sem dúvida, um dos grandes filmes dos anos 80. Gremlins é uma produção de 1984, dirigida por Joey Dante e estrelada por Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Corey Feldman, Dick Miller, Harry Carey Jr. e Jonathan Banks. O filme faturou 213 milhões de dólares para uma produção de 11 milhões. Gremlins poderia ter sido muito mais obscuro. O Gremlin é uma criatura mitológica da tradição saxã germânica. O nome vem do inglês antigo e significa irritar, incomodar ou até sinistro e confusão. A popularidade dos Gremlins veio de sua capacidade de quebrar qualquer tipo de equipamento. As criaturas começaram a ficar famosas quando pilotos da Força Aérea Real Britânica, que estavam em serviço no Oriente Médio durante a Segunda Guerra Mundial, começaram a colocar na conta dos Gremlins os frequentes acidentes que aconteciam durante os voos e as estranhas quedas que ocorriam na ausência de ataques inimigos. O escritor de livros infantis Roald Dahl, encomendado pela Disney, contou essa história das criaturas e aviões no livro Os Gremlins, publicado em 1943. O escritor Chris Columbus diz ter se inspirado nesses gremlins mitológicos para caracterizar as criaturas do filme. Mas a lenda dos Gremlins não foi a única fonte de inspiração para Columbus. O escritor conta que, ao se mudar para um pequeno apartamento em Manhattan, ele logo percebeu que o local estava infestado de ratos. Durante a noite, os roedores ficavam rondando atrás das paredes do apartamento de maneira bastante assustadora e muitas vezes ele acordou com os roedores andando na sua cama. Columbus, mais tarde, incluiu na história do filme essa ideia de que pequenas criaturas podem ser bastante assustadoras. O roteiro original de Gremlins era muito mais sombrio e aterrorizante. Havia uma cena em que o cachorro de Billy era comido pelos Gremlins, e outra onde a mãe do garoto era decapitado pelas criaturas e sua cabeça jogada escada abaixo. Em outro momento, os Gremlins invadem uma lanchonete do McDonald's e literalmente comem todos os clientes, deixando apenas os lanches intactos. Columbus tentou vender o roteiro e teve mais de 50 negativas, até que o texto chegou às mãos de Steven Spielberg, que adorou a história, mas sugeriu algumas mudanças, como deixar o filme com um clima mais família. Por fim, o diretor Joey Dante e a Warner Bros. Concordaram que deveriam diminuir o tom para tornar o filme menos violento, para agradar a um público maior. Tim Burton quase dirigiu o filme. O nome do diretor Tim Burton já estava causando um certo burburinho em Hollywood após o seu curta de animação Frankenweenie.
O projeto agradou tanto que o diretor Spielberg sugeriu o nome de Burton para dirigir Gremlins. Mas o fato de Burton ainda não ter dirigido um longa-metragem acabou jogando contra ele, e Joey Dante acabou ficando com a cadeira de diretor. Dante já tinha no currículo os filmes Piranha, Um Grito de Horror e um episódio da coletânea de horror e ficção produzida por Spielberg, No Limite da Realidade. Spielberg gostou tanto do roteiro de Gremlins que resolveu produzir o filme através de sua produtora Amblin Entertainment. Aliás, Gremlins foi o primeiro filme onde o famoso logotipo da Amblin é visto nas telas. Um ano depois, Burton lançou sua primeira longa-metragem nos cinemas, As Grandes Aventuras de Pee-wee. Era para ter sido um lançamento de Natal. Apesar de a história de Gremlins se passar durante o período natalino, o filme foge um pouco do que estávamos acostumados a ver em filmes de Natal. Mas os produtores foram ousados e realmente pensaram em lançar o filme no Natal de 1984. Mas quando a Warner Bros. Percebeu que não tinha um filme de verão para bater de frente contra pesos pesados como Indiana Jones e o Templo da Perdição e Os Caça-Fantasmas, o estúdio resolve mudar a data de lançamento. O filme estreou nos Estados Unidos no dia 8 de junho de 1984 e acabou tendo um ótimo desempenho de público e crítica, ficando no final da temporada em quarto lugar nas bilheterias, atrás de Um Tira da Pesada, Os Caça-Fantasmas e Indiana Jones e o Templo da Perdição. O elenco. Para os papéis do casal protagonista do filme, Kate e Billy, foram escolhidos os atores Zach Galligan e Phoebe Cates, muito por conta da química entre os dois durante as audições. O ator e cantor Hoyt Axton ganhou o papel por conta de sua contagiante simpatia e pela capacidade de improvisação. Gremlins foi um dos primeiros sucessos de Corey Feldman, um jovem ator que era bem conhecido nos anos 80, participando de grandes sucessos como Sexta-feira 13, Conta Comigo e Os Garotos Perdidos. O elenco coadjuvante foi muito bem escolhido, sendo um dos grandes pontos positivos do filme. Inclusive, tem um jovem e cabeludo Jonathan Banks, que mais tarde faria um sucesso enorme nas séries Breaking Bad e Better Call Saul, fazendo o sisudo personagem Mike. Agora conta pra mim, você se lembra a primeira vez em que assistiu o filme Gremlins? Provavelmente foi na TV, numa versão dublada, lá nos anos 80, na sessão da tarde ou na tela quente ou algum outro programa de TV onde se passavam os filmes naquela época. Conta pra gente aqui nos comentários e deixe a sua impressão. O filme foi parcialmente responsável pela classificação PG-13. Indiana Jones e o Templo da Perdição, do diretor Steven Spielberg, já havia sido alvo de críticas por conta de algumas passagens mais violentas do filme, o que não seria apropriado para todos os públicos. A MPAA deu a Templo de Perdição uma classificação PG, ou seja, livre para toda a audiência, apenas sugerindo uma atenção maior por parte dos pais. A próxima classificação naquela época seria R, onde jovens com menos de 17 anos deveriam obrigatoriamente estar acompanhadas por responsáveis adultos. Gremlins recebeu as mesmas críticas sobre o seu conteúdo, portanto, Spielberg sugeriu à MPAA a criação de uma classificação intermediária entre PG e R. Daí surgiu a classificação PG-13, onde os pais de menores de 13 anos eram orientados sobre o conteúdo do filme. A classificação PG-13 existe até os dias de hoje, graças a um conselho de Spielberg. Os efeitos das criaturas. Gremlins foi feito quase 100% com efeitos práticos, e isso deu um trabalhão para a equipe de efeitos especiais. O chefe do departamento, Chris Wallace, que já havia trabalhado em Star Wars: O Retorno de Jedi, afirmou que a produção de Gremlins foi bem desafiadora, já que era um trabalho que nunca havia sido feito. De fato, dar vida a várias criaturas endemoniadas como os Gremlins foi um fato inédito para a história dos efeitos especiais. Foram feitos vários bonecos de teste até chegar nos modelos usados no filme. O próprio escritor do filme, Chris Columbus, foi quem desenhou os modelos dos Gremlins nos storyboards do filme. Algumas mudanças foram feitas quando os bonecos ficaram prontos, mas a essência do que o escritor havia imaginado estava bem fiel a seus desenhos.
Até o produtor Spielberg chegou a dar pitacos nos modelos das criaturas, pedindo a Chris Wallace para mudar as cores do fofinho Gizmo para marrom claro e branco, coincidentemente as cores do cachorro que o diretor tinha na época. Os bonecos eram muito sensíveis e, por conta do manuseio dos atores nas cenas, eles acabavam quebrando com frequência, causando alguns atrasos nas filmagens. Cada boneco exigia ao menos 1 ou 2 pessoas para manuseá-lo, o que, a depender da cena, causava uma verdadeira dor de cabeça para o diretor Joe Dante, por conta das várias pessoas ao mesmo tempo no set de filmagens. Fios e cabos eram a base dos movimentos dos bonecos, e para ajudar a esconder toda essa parafernália elétrica das câmeras, foi incluído no roteiro a regra de que os Mogwais e os Gremlins não gostavam de luz muito intensa. Portanto, a maior parte das cenas em que os monstrinhos aparecem estão com a iluminação bem baixa, ou às vezes até no escuro mesmo, o que ajudava a esconder grande parte dos aparelhos que davam vida aos bonecos. Os Gremlins eram animatrônicos, o que acabava encarecendo bastante a confecção deles. Cada um custava ali na média entre 30 e 40 mil dólares. A preocupação com a segurança dos bonecos era às vezes maior do que com os atores, tanto é que todo um esquema de segurança foi armado para que nenhum item fosse roubado ou danificado durante a produção. Apenas o ator Corey Feldman conseguiu furar o bloqueio. Ele conseguiu pegar uma parte de um dos bonecos e levou para a escola, para mostrar aos seus colegas e provar que estava fazendo um filme sobre esses pequenos monstrinhos. Ele só não conseguiu explicar para seus amigos o que seria um Mogwai. As referências a Steven Spielberg no filme. Se não fosse o interesse de Spielberg em produzir o filme, Gremlins poderia nunca ter sido lançado. Como gratidão e respeito, o filme conta com algumas referências ao próprio Spielberg e também a seus filmes. Numa das primeiras cenas de Gremlins, um outdoor é mostrado com a figura de Rockin' Rick Rialto, um personagem de rádio inspirado em Indiana Jones, um dos mais conhecidos personagens de Spielberg. Em determinado momento do filme, um letreiro de cinema mostra 2 filmes em cartaz. O primeiro é A Boy's Life, que foi um dos primeiros nomes pensados para o filme E.T., o Extraterrestre. O segundo é Watch the Skies, que também foi um dos primeiros nomes para contatos imediatos do terceiro grau. Ambos os filmes foram grandes sucessos de Spielberg. Em Indiana Jones e o Templo da Perdição, o jovem oriental Ke Huy Quan usa um boné do time de beisebol New York Yankees. Em Gremlins, o jovem ator John Lui também usa um boné do mesmo time. Gremlins foi o segundo trabalho onde Joe Dante e Spielberg trabalharam juntos. Os dois haviam colaborado na produção de No Limite da Realidade, em 1983. Em Gremlins, é possível ver um cartaz dessa produção na cena onde Billy mostra os monstrinhos a Pete pela primeira vez em seu quarto. Spielberg faz uma aparição relâmpago no filme como um participante da convenção de inventores, em que o pai de Billy participa. O diretor é visto de relance em uma espécie de carrinho com uma maleta que tinha o nome da famosa nave de Star Trek, SS Enterprise. Toda a ação do filme acontece na cidade fictícia de Kingston Falls Square. Os cenários dessa cidade são exatamente os mesmos do filme De Volta para o Futuro, que se passa na cidade de Hill Valley. Spielberg também produziu esse filme para a direção de Robert Zemeckis. Uma cena polêmica quase foi cortada do filme. Existe uma lenda urbana nos Estados Unidos que conta a história de um pai de família que se veste de Papai Noel no Natal e tenta descer a chaminé de sua casa, mas ele fica preso e acaba morrendo por asfixia. Alguém da família resolve acender a chaminé e um cheiro estranho toma conta da casa, que é quando vão perceber que o corpo do pai está entalado na chaminé. Em Gremlins, a personagem Kate narra exatamente essa história para contar para Billy como seu pai havia morrido. Quando Spielberg e executivos da Warner viram a cena, pediram para cortá-la do filme, pois acharam que, além de bizarra, ela destoava muito da história, sendo que o público não saberia se deveria rir ou ficar com medo dessa cena. Mas o diretor Dante insistiu que essa cena representava toda a alma do filme, ou seja, era uma comédia que tinha pontos satíricos e um humor negro bem afiado. A decisão do diretor prevaleceu e a cena continuou no filme. Gizmo era para ter sido o vilão do filme. No roteiro original, Stripe e Gizmo eram o mesmo personagem.
Mas Spielberg queria que Gizmo fosse um gremlin do bem, para que o público pudesse se identificar com ele dentro da trama. O diretor Joe Dante afirma que esse fato foi a razão pela qual o filme é lembrado com carinho até os dias de hoje. Nos primeiros rascunhos do roteiro de Chris Columbus, era Gizmo quem deveria se transformar no gremlin malvado Stripe. Chris Wallace, que havia projetado o boneco Gizmo apenas para as filmagens que aconteceram na primeira metade do filme, teve que improvisar para manter Gizmo no restante do filme. Isso explica porque Gizmo não tem muitas cenas mais movimentadas na segunda parte do filme, com exceção das cenas finais. Outro detalhe sobre o boneco Gizmo é que, por conta dos vários movimentos mais detalhados do personagem, um modelo bem maior que o original foi criado para facilitar o trabalho da equipe de efeitos especiais. A motosserra. Na cena da loja de departamentos, o gremlin Stripe ataca Billy com uma motosserra. Essa cena não estava originalmente no roteiro. Foi bolada pelo próprio ator Zach Galligan, que viu as serras na loja e ficou imaginando como seria se um gremlin começasse a atacar pessoas com uma daquelas ferramentas. Ele deu a ideia ao diretor Joe Dante, que adorou a sugestão. A cena foi então incluída no roteiro. Participações especiais. Na cena da cabine telefônica na Convenção dos Inventores, onde vemos o pai de Billy fazendo uma ligação para casa, temos alguns detalhes interessantes. Bem no início, vemos no fundo da imagem um inventor passando alguns apuros com sua invenção, que se assemelha muito a uma máquina do tempo do filme de mesmo nome. Momentos depois, a máquina some, nos dando a certeza de que se tratava realmente de uma máquina do tempo. Ainda nessa cena, temos a participação especial do diretor Spielberg, passando em uma espécie de carrinho que supostamente seria mais uma invenção. O diretor havia machucado a perna e, por conta disso, estava com ela engessada. Vemos também o compositor do filme Jerry Goldsmith fazendo uma ligação na mesma cabine. Por último, vemos um sósia do diretor Joe Dante passando na tela, no que foi claramente uma brincadeira da equipe de produção. E aí, curtiu essas curiosidades do filme Gremlins? Deixa aqui embaixo seu comentário, que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Estou deixando aqui do lado outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro e você assistiu mais um vídeo do canal Mineiro TV. Um abraço e tchau, tchau!